Boa noite, igreja. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. É um privilégio estar aqui novamente, podendo adorar e cultuar a Deus com vocês nessa noite. E não é demagogia, mas é verdade diante de Deus Todo-Poderoso. Deus me deu o privilégio de estar aqui. Deus me colocou essa noite para mim poder compartilhar uma palavra junto ao seu coração, e eu creio que Deus, Ele tem o domínio de todas as coisas, não é coincidência e nem é ocasião. E eu estava falando com Deus durante, ontem, pedindo para Deus o que eu ia compartilhar essa noite junto com vocês, e Deus me levou a um período de tempo que quem sabe alguns de vocês aqui vivenciaram junto comigo. Alguns anos atrás, minha mãe ficou doente, muito doente. Ela vai para uma UTI, fica 4 meses. Toda manhã eu ia às 11 horas naquele lugar, e naquele lugar o diagnóstico dela era sempre o terrível. Tem 4, 5 diagnósticos, e o último, que o médico diz que não tem esperança, era o dela. Isso eu pedi para a igreja estar junto comigo orando. Muitas pessoas estavam orando junto comigo. Mas a Bíblia diz que tem alguns amigos que eles são mais chegados que irmãos. E algumas pessoas dessas eu pedi no particular, no singular, para que intercedessem junto comigo, para que clamassem em favor da minha mãe. E uma dessas pessoas, ele foi o evangelista Samuel Souza, aquele que estava pregando na última vigília. Quem estava na última vigília vai saber quem é. Quem sabe você já ouviu. E nesse processo que eu estava visitando a minha mãe todos os dias, teve um dia que ele pegou e me chamou, dizendo: Alcides, me chamou, eu vou pregar numa igreja e eu sei que o seu coração está abatido, você está passando por um momento bem difícil, você não quer ir lá ouvir Deus, cultuar Deus junto comigo? E eu disse para ele: amém, vou sim. Então, num sábado, eu fui naquela igreja com o coração bem apertado, um momento bem difícil. Eu sentei naquela igreja, ouvi uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, os louvores estavam lindos. A primeira vez que eu coloco o pé naquela igreja, e Deus me trouxe refrigério para a alma naquele dia. Decorreu os meses, minha mãe recebeu um milagre, Ela foi para casa, aquele diagnóstico Deus transformou. E passando uns anos após isso, eu tive o convite de pregar nessa justa igreja. Ir nessa igreja levar uma reflexão. E quando eu fui pregar nessa igreja, eu levei quem? A minha mãe e a pastora Nora. 2 pessoas que me acompanharam. E essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês essa noite foi a mensagem que eu levei naquela igreja. E eu comecei com a introdução que Deus, naquela igreja, tinha me trazido refrigério e alento. Mas Deus tinha preparado um caminho de um milagre. Aleluia. Aleluia. E foi essa palavra que Deus colocou para mim poder compartilhar essa noite junto com vocês. O tema da minha mensagem é momentos altos e baixos na vida. Esse é o tema da minha mensagem essa noite. Que eu e você passamos por momentos altos e baixos durante a nossa vida. Eu quero ler um texto, mas eu queria pedir para um irmão ou alguma irmã abençoada que me trouxesse uma água. Eu troco por um chocolate depois no final do culto. E que Deus lhe abençoe grandiosamente. Amém? Glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 4, eu quero ler um texto junto com você. Se você tem a Bíblia, quiser acompanhar comigo, abra. Se você não tem, quiser ouvir a leitura ou acompanhar no telão, ela estará no telão. A palavra do Senhor vai dizer assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. Noite e dia, quer ele durma, quer se levante, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão, primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Amém, até aí. Queria que você, num gesto simbólico, reclinasse a cabeça e orasse pela minha vida neste momento, para que eu possa ser um canal de bênção na sua vida essa noite, amém?
Senhor, neste momento, papai, diante da sua presença, Senhor, tu és um Deus poderoso, tu és um Deus bendito, soberano. Papai, Senhor, eu me escondo, Senhor, atrás da cruz, Senhor, neste momento. E te peço em nome de Jesus, Senhor, tu conhece cada pessoa que adentrou essa noite. Cada pessoa que está aqui na sua casa, e eu oro em nome de Jesus. Senhor, usa a minha vida, Senhor, para trazer salvação, refrigério, transformação, cura, esperança, em nome de Jesus. Papai, que o Senhor seja engrandecido e exaltado, pois tu és digno de toda honra e és digno de toda glória. E a igreja junto comigo diz amém. Você pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Então o tema da minha mensagem é momentos altos e baixos. Eu e você, nós sabemos que a nossa vida, ela não é uma vida uniforme. A nossa vida não é uma vida que possui uma carreira meteórica, ascendente, que ela só sobe e cresce. A nossa vida não é assim. A nossa vida, ela tem momentos de percalço. A nossa vida tem momentos de contrariedades, a nossa vida tem momentos altos e baixos. Eu e você, nós sabemos disso. E sabemos por quê? Porque o próprio nosso Senhor Jesus já nos instruiu, já nos ensinou isso. Ele disse que eu e você, nós teríamos aflições. Ele venceu, mas que nós teríamos aflições. Ele abriu nossos olhos dizendo que nós teríamos momentos altos e momentos baixos. Que dias difíceis, dias de contrariedades chegariam diante das nossas vidas. O próprio Senhor Jesus já nos alertou. Só que Jesus, ele só não nos fala, mas ele demonstra isso através da sua palavra. Quando nós olhamos os evangelhos e nós olhamos para o ministério de Jesus, nós vamos ver momentos altos e momentos baixos. Nós vamos ver esses momentos e quando nós adentramos o Evangelho de São Marcos, do capítulo 1 ao capítulo 4, nós veremos todos esses momentos. Momentos ascendentes, mas momentos baixos, momentos de luta. Quando você começa a ler o capítulo 1, do versos 1 ao versos 45 de Evangelho de Marcos, você vai ver o ministério de Jesus ascendente, o ministério de Jesus crescente. Você começa a olhar a história vai dizer que tinha uma profecia de Isaías que viria alguém antes do que ele. E esse alguém era João Batista, e João Batista aparece e ele começa a pregar sobre o batismo, sobre arrependimento. E João Batista, ele vai dizer assim, que após ele viria alguém que ele não era digno de desatar as sandálias. No versos em diante, vai dizer que Jesus, ele aparece, Jesus, ele vai ao monte, Jesus, ele se consagra, Jesus, ele vence Satanás lá no deserto, Jesus, ele sai, ele é batizado, Jesus, ele começa a pregar sobre que o reino estaria próximo, que o reino estaria já vindo. Jesus sai, expulsa demônios, Jesus entra em Cafarnaum, Jesus faz milagres. E quando você chega no versos 45 do final do capítulo 1, vai dizer que a multidão já o seguia. A multidão já o seguia. Olha para o ministério ascendente, crescente, ele chega, a multidão o seguia. Ele faz milagres, ele faz cura, ele faz maravilhas. Um ministério ascendente, um momento de alta, um momento abençoador no ministério do nosso Senhor Jesus. Quando nós saímos do livro de Marcos e nós entramos no livro de Mateus, nós vemos que é diferente. Mateus vai trazer toda essa trajetória no capítulo 1, 2, 3, se eu não me engano, quase até o 4. Ele não tem essa rapidez. Porque o Evangelho de Mateus, ele quer falar sobre a genealogia. Ele começa com o capítulo inteiro falando do quê? Da genealogia de Jesus. Ele vai falar desde Abraão, 14 gerações a Davi, Davi mais 14 gerações a Babilônia, Babilônia mais 14 gerações ao nascimento de Jesus. Porque ele queria escrever para um público diferente. Ele queria mostrar para os judeus da época que Jesus era aquele Messias que eles tanto esperavam. Aquele Messias que eles estavam esperando. Então, Mateus, ele escreve direcionamente para os judeus, mas também para todos os gentios.
Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, nós vemos uma outra literatura. Nós olhamos uma literatura mais formal, uma literatura mais diferente, porque ele está escrevendo para um público grego, um público filósofo. Ele começa a sua literatura, o seu livro, dizendo assim para o seu amigo, seu caríssimo e excelentíssimo amigo Teófilo. Você vê mais polido, de uma forma mais robusta. Ele escreve direcionado para aquele público e para os gentios. Quando nós saímos dos sinóticos e nós entramos em João, nós já vemos diferente. João, ele não quer escrever a um público. João, ele quer escrever para toda a humanidade. João quer dizer para toda a humanidade algo que eu e você sabemos, que Jesus era Deus, aleluia. Esse prólogo tão lindo, porque ele começa lá no livro de João dizendo que o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. E quando você sabe de Gênesis, que Deus disse, haja luz e houve luz, Deus já estava desde o princípio. Jesus, ele era Deus, estava na criação de todas as coisas. Mas quando nós voltamos para o livro de Marcos, nós vemos que Marcos, no capítulo 1, ele mostra esse momento ascendente. Só que ele está escrevendo esse livro para um povo da Galileia, lá de Roma, um povo sofrido. Por isso que ele escreve de uma forma mais acelerada, mais rápida, porque os romanos não eram um povo de filosofar. Os romanos não eram um povo de, quem sabe, ficar olhando uma literatura mais robusta, mas era um povo de guerra, um povo de ação, um povo que queria as coisas rápidas. E ele escreve para esse povo. E escreve para todos os gentios, para mim e para você. Quando eu e você saímos do capítulo 1 do livro de Marcos e nós adentramos o capítulo 2, nós vamos ver um momento de baixa, um momento de revés, nós vamos ver um momento de oposição, um momento de contrariedade. Eu e você vemos o capítulo 2 como um momento de levante contra o ministério de Jesus. E você já conhece essas histórias, mas eu quero compartilhar com vocês. Do versos 1 ao 12, nós vemos um momento onde que vai contar uma história que Jesus, ele chega em Cafarnaum, ele está ensinando numa casa. 4 homens, eles querem ir levar um paralítico a essa casa. Diz que eles abrem o telhado, descem com o paralítico ao encontro de Jesus e Jesus fala umas palavras. Jesus diz assim, perdoados estão os seus pecados. Perdoados estão os seus pecados. Neste momento, a gente vê um momento de revés, um momento de contrariedade, um momento de baixa no ministério de Jesus. Porque diz que existia um grupo de chamados os religiosos, os proselitistas da época, que eles não entenderam essas palavras de Jesus. E eles começaram a se levantar contra Jesus. Mas quem é você para dizer que perdoados estão os seus pecados? Como você está blasfemando contra Deus? Quem é você para perdoar pecados? Neste momento, nós já vemos que o ministério já não está tão ascendente, já tem uma contrariedade, já tem uma luta, já tem um momento de baixa. Jesus, eu e você sabemos com toda a sabedoria, ele diz assim para aqueles homens, para que vocês vejam que o Filho do Homem tem poder nessa terra, levante-se e ande. Aquele homem foi curado. Momento de contrariedade, um momento de oposição. Só que o texto sai daí e vai contar uma história de um homem chamado Levi. Um homem chamado Levi. Diz que Jesus vai na casa desse homem chamado Levi, que ele era um cobrador de impostos. Jesus está nesta casa, neste momento, junto com esse homem, e diz que um outro grupo de religiosos, eles veem este momento e eles começam a murmurar. Eles começam a fechar o filtro, eles começam a levantar uma oposição. Como ele está na casa de um pecador? Um homem que não era tão bem visto em meio à sociedade, como que ele está lá naquele lugar? Ele não poderia estar ali. Momento de baixa no ministério de Jesus. Jesus, então, com toda a sabedoria, ele olha para aqueles homens e as palavras dele é essa. Que ele não veio para os sãos, mas que ele veio para os doentes. Jesus não veio para os perfeitos. Se tiver alguém perfeito aqui, meu irmão, você já deveria ser arrebatado. Mas Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para mim, Jesus veio para você. Aleluia!
E o texto ele continua contando outra história, que é a história que Jesus ele está com os seus discípulos e diz que um outro grupo chega novamente e chega para Jesus e diz assim: mas olha aí, os discípulos de João, eles estão jejuando. Nós estamos jejuando. Por que os seus discípulos não estão jejuando? Um momento de baixa. Por que eles não estão se consagrando? Porque momento de levante, momento de revés. Por que eles não estão jejuando? Jesus, com toda a sabedoria, novamente, ele diz assim: vocês ainda não entenderam. E ele traz uma ilustração. Se você é convidado para ir num casamento, provavelmente esse casamento vai ter comida. Esse casamento vai ter, quem sabe, um churrasco. Esse casamento vai ter uma confraternização. Jesus está dizendo: vocês não entenderam, o noivo está aqui. Se o noivo está aqui, não é um momento de ele jejuar, é um momento de festa, é um momento de alegria. Mas Jesus vai dizer que chegará um momento que a igreja teria, que eles teriam que jejuar. Nós vemos o momento de baixo, o momento de revés, o momento de contrariedade. E o texto ainda continua dizendo que Jesus sai, e ele sai com os seus discípulos. E quem sabe eles estão andando em meio à agricultura e diz que os seus discípulos começam a colher espigas. Provavelmente com fome, eles estão ali colhendo espigas e diz que um novo grupo chega diante de Jesus e diz assim: mas como que eles estão colhendo espiga? Como que eles estão colhendo espiga? Hoje é sábado, hoje não pode trabalhar. Como que eles estão colhendo espiga? Momento de contrariedade, de oposição. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: vocês não viram o que Davi fez? Quando eles tiveram fome, que eles entraram na casa de Deus e comeram dos pães da preposição. Vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não compreenderam que não foi feito o homem para o sábado, mas sim o sábado para o homem. Momento de contrariedade, momento de baixo, momento de revés. O texto ele segue conduzindo e ele vai dizer, Marcos relata, que Jesus então ele chega numa sinagoga. Jesus ele entra numa sinagoga e diz que lá tinha um homem com a mão atrofiada, um homem com uma mão mirrada. E eu fico imaginando Jesus olhando para aquela situação. O Marcos relata que diz que aqueles religiosos, que aqueles herodianos, eles estavam procurando alguma situação para acusar a vida de Jesus, para acusar Jesus. E eles olhando para aquilo e Jesus entendendo, Jesus vai lá e diz, provavelmente, são minhas palavras, quem está na chuva está para se molhar. E ele cura aquele homem. Ele faz um milagre dentro daquela sinagoga, ele restaura aquele homem. A gente olha os momentos de revés, os momentos de oposição, os momentos de baixa, dentro do ministério de Jesus. No capítulo 2, nós vemos toda essa história, mas ela entra no capítulo 3 e ela vai concluir esse momento de baixa, esse momento de oposição no verso 6. E o verso 6 eu digo que é um verso muito pesado para mim. Um verso assim que no meu coração ele aperta muito, porque vai dizer que aqueles homens, aqueles herodianos, aqueles fariseus, eles pararam e eles começaram a planejar como eles poderiam tirar a vida de Jesus. Como eles poderiam matar o nosso Senhor Jesus. Momento de baixa, momento de oposição, momento de revés, um momento de luta. Quando nós saímos do verso 6 e nós adentramos o verso 7, nós vamos ver um novo momento de alta, um novo momento de ascendência, um novo momento de crescência no ministério de Jesus. Vai dizer que novamente Jesus junta muitas pessoas, Jesus ele novamente designa os seus apóstolos, ele manda eles ir, Jesus ele está ali fazendo muitos milagres, diz que novamente a multidão começa a seguir ele.
E vai chegar do capítulo 3, no versos 20, que vai dizer que Jesus não tinha tempo nem para comer. Olha o ministério ascendente, crescente novamente. Ele estava fazendo muitas coisas, vamos dizer que ele estava até no ativismo, fazendo milagres, curando, expulsando demônios. Mas chega no versos 20, vai dizer que ele não tinha tempo nem para comer. E neste momento, a gente começa a ver novamente um momento de baixo, um momento de revés, um momento de contrariedade. Porque quando a família de Jesus ouve essas palavras, que Jesus não tinha tempo nem para comer, a Bíblia vai dizer que eles vão prender Jesus. A própria família de sangue vai até Jesus para prender ele. Porque eles falam assim que Jesus estava fora de si. Para ele estar fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo, é porque ele estava fora de si. E diz que um grupo de religiosos, novamente ouvindo essas palavras, eles usam essas palavras e invertem essas palavras. Eles falam assim, não é porque ele está fora de si. O contrário, é porque tem outro dentro dele. Jesus está endemoniado, eles falam que ele está com Belzebu, o principal dos demônios. Por isso que ele está fazendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Momento de luto, momento de revés, momento de baixa. Que ele estaria endemoniado. Jesus novamente traz uma outra linda lição. Uma outra linda lição. Porque Jesus, quando ele ouve essas palavras, ele diz assim, vocês ainda não entenderam. Vocês ainda não compreenderam que reino pode ser um inferno, mas que um reino dividido ele não subsiste. Que uma família dividida ela não permanece, que nada que tiver divisão consegue ir adiante. Ele não vai subsistir, ele não vai permanecer. Vocês ainda não entenderam isso? Jesus traz essa outra linda lição. E diz que Jesus está lá ensinando, então chega uma pessoa diante dele e diz assim, a tua mãe e os teus irmãos estão aí. A tua mãe e os teus irmãos estão aí. E aí Jesus traz outra palavra forte. Porque Jesus olha então para aquelas pessoas e faz uma pergunta. Mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Eu fico imaginando as pessoas querendo responder Jesus. Mas ele responde essa pergunta. Ele diz assim que a minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Aleluia. Essas são as palavras de Jesus, que todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai. Jesus, neste momento, nessa oposição, ele rompe até mesmo com a sua família de sangue. Jesus rompe porque Jesus sabia que naquele momento o reino seria dividido. Jesus sabia que naquele momento Israel estava prestes a cair. Israel seria dividido porque a partir daquele momento pessoas creriam nas palavras de Jesus, outros não creriam. O reino, Israel estava prestes a ser dividido. Por isso que Jesus vai trazer adiante umas palavras pesadas. E ele diz assim, neste momento que eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Palavras de Jesus, que ele foi naquele momento trazer espada, porque Israel seria dividido. Pais creriam, filhos não creriam, famílias seriam divididas. Pelas boas novas que ele estava trazendo. Aí eu olho para esses momentos altos e esses momentos baixos, esses momentos de revés, esses momentos de contrariedade sobre o ministério, sobre a vida de Jesus, e eu fico pensando nos seus discípulos. Imagina a cabeça daqueles homens. Olha, Jesus, ele é um auge, ele ensina, ele faz milagre, ele cura, a multidão segue. Ora, querem tirar a vida dele, ora, querem prender ele. Imagina a cabeça daqueles homens. Como eles estavam desfrutando todas essas situações. Aí nós entramos no capítulo 4. E quando eu e você entramos no capítulo 4, nós vamos ver alguns ensinamentos, algumas parábolas que Jesus nos ensina a nós passarmos os momentos baixos, os momentos de dificuldades, os momentos de oposição. Jesus começa a contar 4 parábolas, e a primeira parábola é do semeador.
Eu quero dizer assim que 75% do que você semear não vai dar certo. Tenha paz no seu coração. 75% do que você semear não vai dar certo. A Bíblia vai dizer, Jesus conta essa parábola dizendo que o semeador ele sai. E ele começa a lançar as sementes. O semeador está lançando as sementes. Diz que as primeiras sementes caem aonde? Em beira do caminho, na beira da rua. E o que a Bíblia vai dizer? Que as aves do céu vêm e roubam essas sementes. Elas vão embora. Diz que o semeador ele continua a semear, e ele está semeando. Diz que as outras sementes caem aonde? Em terra pedregosa, em meio às pedras. Diz que até mesmo ela frutifica, ela cresce ali, mas ela, como não tem raiz, como ela não tem profundidade, o que acontece? Ela morre. Diz que o semeador, ele continua a semear, e ele vai semeando, e ele vai lançando as sementes, e as próximas sementes caem onde? Em meio aos espinhos. Ela novamente, ela frutifica, ela cresce, ela não dá fruto, e ela morre, porque ela é sufocada pelos espinhos. 75% daquilo que nós semeamos não vai dar certo. Mas Jesus diz que o semeador ele continua a semear e as próximas 25% das sementes elas caem aonde? Em terra boa. E essas que caem em terra boa, elas frutificam 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100 vezes mais, aleluia. Nem tudo que nós semeamos vai dar certo. Nem todas as sementes que nós lançamos vão frutificar. Mas aquelas que caírem em terra boa, elas vão multiplicar muito mais, aleluia. Eu e você temos que entender que nós temos que lançar as sementes nos momentos altos e nos momentos baixos da nossa vida. Não é todos que vão bater palma para o nosso ministério. Não é todos que vão crer nas palavras que nós pronunciamos. Não é todos que vão acreditar. E está tudo certo. Nem todas as sementes elas vão germinar. Tenha paz em seu coração. Jesus sai da parábola do semeador e ele entra na parábola da candeia. Quando Jesus está falando da candeia, ele está dizendo que, olha, a candeia, o velador, a luz, a fluorescente, ela tem que estar em cima, ela tem que estar no alto. Ela não pode estar debaixo da mesa, ela não pode estar escondida. Ela tem que trazer claridade, luminosidade para o ambiente. Embora às vezes nós estejamos passando momentos baixos, momentos de oposição, eu e você precisamos ser luz. Embora, quem sabe, o revés chegou ainda, eu e você precisamos ser luz ao mundo. Jesus está nos instruindo a continuarmos jogando a semente, a sermos luz nos momentos de revés, nos momentos de contrariedade. Jesus, então, ele sai dessa parábola, ele vai contar a parábola da semente, aquela que eu li anteriormente. Eu vou deixá-la para falar logo mais na frente. A quarta parábola que ele traz nesse capítulo 4 é a parábola do grão de mostarda. Eu e você sabemos que o grão de mostarda ele é um dos grãos mais pequenos que existe. E Jesus ele vai contar que esse grão tão pequeno, quando ele é lançado e ele cresce, essa planta multiplica, diz que essa hortaliça, ela cresce de uma forma tão alta, ela vai tão longe, que as aves dos céus vêm fazer ninho nela. Meus irmãos, tem coisas na sua vida, que quando Deus colocar a mão, você se surpreenderá, aleluia. Tem coisas que vão crescer imaginavelmente diante dos seus olhos. Coisas que Deus fará que você nunca pensou, porque Ele diz que faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia! Olhando para o capítulo 1 até o capítulo 4, e esses momentos altos e baixos, esses momentos de revés, esses momentos de luta, eu queria trazer 3 lições essa noite junto com vocês. A primeira lição é que eu e você precisamos semear com sabedoria. Semear com sabedoria. Nos momentos altos e nos momentos baixos da nossa vida, nós precisamos semear com sabedoria. Olha o que o texto vai dizer.
Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança sementes sobre a terra. Se eu e você entendemos que nós não temos controle de nada, nós não temos controle do sol, nós não temos controle da chuva, nós não temos controle do tempo, literalmente nós não temos controle de nada, o que nós precisamos? Semear com sabedoria. E nós temos que semear em todos os momentos que nós estejamos vivenciando, seja momentos altos ou momentos baixos, nós precisamos semear. A diferença é que semear no momento baixo, às vezes é mais difícil, a luta está ali, o problema está ali, a dificuldade é mais complexo. Mas o grande segredo é que se nós não semearmos no momento baixo, os momentos altos, eles não virão sobre as nossas vidas. Ninguém quer chegar no deserto e fazer morada. Você quer sair de lá. Semear nos momentos altos é entender que esse momento é mais fácil. Nós já estamos alegres, já temos paz no coração, as coisas estão dando mais certo. É sabermos que estamos vivendo momentos de mais tranquilidade. Mas se nós queremos manter esses momentos, nós devemos continuar semeando. Continuar semeando. Paulo, ele diz algo que eu acho que eu e você precisamos gravar em nosso coração. Ele diz que quem semeia para a carne colhe corrupção, mas quem semeia para o Espírito colhe vida eterna. Aleluia! Aleluia! E eu quero fazer essa pergunta: qual semente que nós estamos semeando? Qual semente no singular você está semeando? Você tem semeado, e a gente pode semear tantas coisas, quem sabe eu vou dizer, ler bons livros, isso é uma semente maravilhosa. Eu estou fazendo o meu devocional no livro do pastor Jacó, abençoado, tem me abençoado tanto. Você pode semear fazendo o seu devocional de uma forma onde que você se relacione mais com Deus. Você pode semear uma vida de oração, onde que você entra no seu quarto secreto e fala com o Pai que está em secreto e Ele lhe responderá. O que nós temos semeado? Boas conversas, bons amigos. Isso é abençoador quando nós sentamos com bons amigos e conversamos, conversas que nos edificam. O que nós temos semeado? Eu quero dizer para você que quem semeia com fé, esse vai colher milagres. Aleluia! Aleluia! Embora, quem sabe, hoje você está passando por uma luta, por uma dificuldade, por um revés, por uma contrariedade, semeie com fé. Semeie com fé e você verá milagres sobre a sua vida. Você verá extraordinários na sua vida. Semeie com fé, aleluia. Segunda lição que eu quero trazer para vocês essa noite, que é semear com sabedoria, mas é esperar com paciência. A gente semeia com sabedoria, mas a gente espera com paciência. Olha o que o texto vai dizer. No versos 27, ele diz assim: e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Imagina esse verso. Ele dorme, ele acorda, ele dorme, ele acorda, e sem saber como ela cresce e dá fruto. Se nós não temos controle de nada, se nós não temos controle do tempo, se nós não temos controle de nada, por que às vezes nós somos tão ativistas? Por que nós queremos resolver as coisas? Nós temos que aprender a esperar com paciência. Esses dias atrás a Isa trouxe um copinho de plástico com algodão e com feijão dentro. E aí eu estava olhando e eu me lembrei da minha fase, porque eu fiz isso lá no Fundamental. E o meu feijão não brotou, ele não cresceu, porque eu ia todo dia lá e tirava o feijão do copo. Eu queria ver ele crescer já. Eu queria que ele viesse já no outro dia. E passava a noite e ele não tinha crescido. Às vezes nós não esperamos com paciência. Nós não esperamos com paciência. Eu fiz
Lá no Santa Fé, onde eu me criei, eu estudei no CPMEM. Um dos primeiros cursos que eu fiz foi o curso da datilografia. Era uma máquina de escrever. E às vezes eu fico pensando que o meu computador hoje não é um MS-DOS, um 95, aqueles mais lá, os primórdios, ele já é mais atualizado. E se ele demora para ligar, eu já fico bravo, porque ele passou 5 segundos e ainda ele não ligou. Esperar com paciência. Eu tive um exemplo lá no São Caetano, um irmão chegou para mim e disse: Alcides, me ajuda em oração, vamos orar? Eu estou precisando. Eu disse: amém, vamos orar junto, sim. Vamos orar, vamos clamar junto. E ele disse assim: eu estou orando e Deus não me respondeu. E eu disse assim: não, vamos orar, vamos consagrar junto, mas desde quando você tem clamado ao Senhor? Eu comecei ontem. E hoje ainda não tinha acontecido ainda. Não tinha chegado a bênção. Essa é a nossa geração do para já, para o agora. Temos que ter paciência nos momentos baixos, nos momentos de luta, para que eu e você não sejamos destruídos pelas contrariedades da vida. E aí, quando eu estava pensando nisso, eu me lembrei, eu não posso contar tudo aqui, mas assim, alguns anos atrás, Deus me surpreendeu. Eu escrevi uma carta para ele, isso quem sabe muito jovem, e essa carta eu guardei, escondi, eu nem sabia dessa carta. E alguns anos atrás Deus me trouxe essa carta à tona. E aí, no momento bem de oposição, no momento bem de luta, no momento bem de baixa, e eu abro essa carta e eu vou ler essa carta. Eu tinha feito alguns pedidos para Deus, alguns pedidos. E aí eu comecei a chorar, porque todos os pedidos que eu tinha feito para Deus, todos, Deus me abençoou, multiplicou muito mais do que eu tinha pedido, aleluia. Mas eu, quem sabe, não saberia esperar com paciência. Às vezes nós não sabemos esperar com paciência. E aí tem um texto na Bíblia do salmista que ele nos faz abrir nossos olhos e nosso coração nesses momentos baixos. Olha o que o Salmos 40, versos 1 e 3 vai dizer. O salmista diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, pôs na minha boca um cântico novo. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia! Aleluia! Olha como que se você está vivenciando um momento de baixa, e você olha para essas palavras do salmista: esperei com paciência no Senhor, e olha o que Deus fez para este homem, imagina o que Deus fará para você, aleluia. Imagina o que Deus fará sobre a sua vida, aleluia. Grandes coisas tem o Senhor por você, aleluia. Semear com sabedoria, esperar com paciência, mas colher com gratidão. Eu e você precisamos colher com gratidão. Entenda isso. A gratidão nos leva a níveis mais além. Olha o que o versos 28 e 29 vai dizer. A terra por si próprio produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, e então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Meu irmão, se nós estamos aqui, é porque eu já colhi, você já colheu bênçãos de Deus, aleluia. Se nós estamos aqui, é porque até aqui o Senhor nos sustentou, aleluia. Se eu não tenho controle de nada e eu estou passando um momento de luta, eu só dou glória a Deus. Eu só louvo, eu só adoro, eu só agradeço a Deus em meio à dificuldade. Eu abro meu coração e agradeço, eu digo glória a Deus. Porque eu não tenho controle de nada. Literalmente foge dos meus braços, foge do meu intelecto, foge das minhas capacidades. Eu não tenho controle de nada. Não é muito mais fácil ser um coração agradecido?
do que uma pessoa pessimista, negativa, murmurão. Às vezes tem pessoas que só murmuram. E é triste conviver com pessoas que só murmuram. Tu vai conversar com ela e ela está só reclamando, reclamando. E você não vai ver uma pessoa reclamando e murmurando com a cara feliz. Ela vai fechar a cara, vai tá reinando. Vai estar com a cara fechada. Não existe pessoa murmurão, pessimista, que vai murmurar alegre, com a cara feliz. Não existe isso. A pessoa vai estar com a cara fechada, reclamando, murmurando. E aí o Salomão, em Provérbios, ele vai nos instruir, nos ensinar que a gratidão te deixa feliz. É verdade. Olha, Provérbios 15:3 vai dizer assim: a alegria embeleza o rosto. Aleluia. Uma pessoa grata, ela fica até mais bela. Se ela não teve ainda, quem sabe, o rosto tão formoso, ela fica mais bela. Ela fica mais bela porque ela é grata, ela agradece. As pessoas querem estar junto com ela, é uma pessoa feliz, uma pessoa agradecida. Uma pessoa alegre. Eu já contei essa história, na verdade, isso é uma inventação e eu vou contar de novo. Diz que o pai, ele sai do trabalho, isso é numa sexta-feira, ele passa em meio a um mercado e ele compra lá alguns alimentos e ele pega aqueles alimentos e ele vai para sua casa. Só que antes de ele sair daquela padaria, ele vê uma maquinazinha que lá tem uma bola, aquelas bolinhas de plástico. E ele coloca R$1 e compra uma bolinha e vai feliz para casa, né? Trabalhou a semana inteira, comprou alimento, está indo para casa levando aquela bolinha. Diz que ele chega em casa, eu estou inventando essa história, tá? Ele chega em casa, ele abre a porta. Ele chega lá e vê seu filho sentado, né, no sofá jogando videogame e ele diz assim: filho, o pai chegou. Diz que o filho olha para o pai, né? Ah, que bom, e segue no videogame, jogando videogame. O pai então olha novamente para o filho e diz assim, levanta a voz um pouco mais alto e diz: filho, o pai chegou e o pai lhe trouxe um presente. Diz que o filho, ele olha para o pai e tá. E volta para o videogame. Agora eu vou inventar um pouco mais. Vamos mudar a história, né? Diz que o pai chega, ele entra dentro de casa e ele diz: filho, o pai chegou. Diz que quando ele fala isso, o filho na hora joga o controle do videogame, se levanta, corre, vai até o pai, abraça o pai e diz: bah, pai, que bom que o senhor chegou, que bom que o senhor está aqui. E o pai diz: e eu trouxe um presente para ti aqui, uma bolinha. E diz que ele pega aquela bolinha, ele olha e diz: pai, que bolinha bonita, colorida, como ela pica, olha, ela pica. Pai, vamos lá fora, eu jogo a bola para o senhor joga para mim, vamos jogar a bola. O pai pensa no seu coração: semana que vem eu vou trazer uma bicicleta. Semana que vem eu vou trazer uma bicicleta. Eu fico pensando que Deus, ele está cheio de bênçãos para nos abençoar. Cheio de bênçãos para abençoar a sua vida. Mas quem sabe ele esteja mais predisposto a abençoar aquele filho que é agradecido. Aquele filho que é grato. Aquele filho que agradeceu pelo ar que respira, pelo pão que alimenta, pela proteção de Deus. E antes de orar por você, eu quero deixar essa frase: só quem agradece pelas pequenas coisas receberá as grandes. Somente quem agradece pelas pequenas coisas receberá as grandes. Quem sabe alguns de vocês estejam vivendo um momento de alta, e que bom por isso. Mas quem sabe alguns estejam vivendo um momento de luta, de revés, um momento de contrariedade, um momento de oposição. Eu não conheço, mas Deus conhece. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você colocasse a mão no seu coração, porque eu quero interceder pela sua vida nessa noite em nome de Jesus. Senhor, neste momento, papai, diante da sua presença,
Senhor, eu não sei como cada irmão e cada irmã está aqui essa noite, Pai. Eu não sei o que eles estão vivenciando em meio às suas vidas. Eu não sei, Pai. Papai, mas eu sei que o Senhor disse que o Senhor venceu. Aleluia. E é no nome do Senhor que eu venho orar e interceder por cada pessoa que está aqui. Senhor, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, possa, Senhor, trazer, Pai, um momento de alta, um momento de alegria, um momento, Senhor, de felicidade. Senhor, se o diagnóstico do médico diz que não tem mais jeito, Senhor, que eles possam ver a sua poderosa mão agindo, Pai. Se a família, Senhor, quem sabe está em divisão, que o Senhor entre, Pai, Senhor, e reconstrua a família. Se filhos estão perdidos, que o Senhor pega e atraia de novo para os caminhos do Senhor. Papai, se lá no trabalho a situação está complexa, Pai, ele não tem mais esperança, em nome de Jesus, vá naquele lugar, Senhor, e faça só aquilo que o Senhor pode fazer, Senhor. Senhor, eu oro pedindo, Senhor, que o Senhor possa agir, Senhor. Que pessoas recebam um milagre, que pessoas tenham o coração, Senhor, agradecido, entendendo que existe um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que não só falou, mas um Deus que praticou, um Deus que fez, um Deus que demonstrou na prática, Pai, como nós deveríamos vivenciar as nossas vidas. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Senhor, pedindo da Tua graça, Senhor, pedindo do Teu milagre, Senhor, pedindo do Teu agir. Senhor, que pessoas possam desfrutar aquilo que só o Senhor pode fazer, Senhor. Senhor, essa é a minha oração, Senhor.